Eu sou o Emerson, aluno de graduação, orientando da professora Aldeide Oliveira e vou apresentar o trabalho intitulado Efeito Antitrombótico do Sesquiterpeno farnesol em ratos. As doenças cardiovasculares elas são as principais causas de morte tanto no Brasil como no mundo. Dentre elas a hipertensão arterial, que atinge mais de 36 milhões de indivíduos adultos no mundo, e as doenças trombóticas, que são responsáveis por incidências em acidente vascular encefálico. Essa última faz necessário a ação de determinados fármacos que apresentam um potencial antiagregante plaquetário. O ADP, adenosina difosfato, é um agonista que é responsável por desencadear uma série de reações que vão levar a uma ativação do processo de agregação plaquetária. Ele pode se ligar a dois receptores, o receptor P2Y1 e o receptor P2Y12. Determinados fármacos antiagregantes já usados na clínica, como o ticagrelor, vão atuar inibindo a ligação do ADP a um de seus receptores, o que vai gerar então uma redução nesse potencial de agregação plaquetária. Tendo em vista a necessidade desses fármacos com potencial antiagregante e a relação que já existe entre o farnesol e o sistema cardiovascular, seja direta ou indireta, o presente trabalho propôs então avaliar a atividade antiagregante plaquetária in vitro do farnesol, na presença do ADP, em PRP de ratos. Para a obtenção do PRP, plasma rico em plaqueta, e do PPP, plasma pobre em plaqueta, após a anestesia por via intraperitoneal de xilazina e ketamina nos animais, o sangue foi coletado, foi centrifugado e obteve-se então o PPP e o PRP. Todos os protocolos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal do Piauí, sob o número 549/19, e todos os protocolos de eutanásia seguiram a resolução de número 1000/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os resultados obtidos mostraram que o farnesol promove uma agregação de forma espontânea, porém essa agregação ela é reduzida e discreta quando comparada com o grupo controle, que é o grupo ADP. Os resultados da figura 3 mostraram ainda que o farnesol, quando associado ao ADP, provocou uma redução no percentual de agregação plaquetária. Esse resultado é um indicativo de que o farnesol pode atuar como os fármacos de mercado que se ligam a receptores do ADP, uma vez que ele promove um efeito antiagregante na presença desse agonista. Realizamos ainda experimentos na presença de determinados inibidores da agregação para que se pudesse observar o mecanismo de ação envolvido no farnesol. Dentre eles, a calmodulina, que é uma proteína que está envolvida na liberação de fatores da agregação plaquetária. Foi utilizado o calmidazóleo como um inibidor da calmodulina e foi observado que na presença do calmidazóleo houve uma redução no percentual de agregação plaquetária promovido pelo ADP. Porém, a associação do farnesol com o calmidazóleo e com o ADP não promoveu uma potencialização dessa resposta antiagregante, o que leva-se então a sugerir que não existe envolvimento da calmodulina na ação antiagregante do farnesol. Outro mecanismo que foi estudado evidenciou então a ativação da proteína quinase A, conforme está representado na figura 5. Para inibir essa proteína, nós usamos o H89 e na presença desse inibidor foi observado uma redução da agregação plaquetária, conforme já era esperado que se acontecesse. Quando adicionado o farnesol com o H89 e o ADP, observou-se que aconteceu quase que uma abolição dessa resposta agregante, o que se pode então inferir que a proteína quinase tem um envolvimento no mecanismo de ação do farnesol nessa ação antiagregante plaquetária. E para confrontar com esse resultado, nós realizamos ainda experimentos com doadores de óxido nítrico, como o nitroprussiato de sódio. Na presença desse nitroprussiato, houve uma redução dessa agregação plaquetária provocada pelo ADP e uma potencialização dessa resposta quando foi adicionado o farnesol ao nitroprussiato e ao ADP. Dessa forma, houve então um sinergismo de resposta que aconteceu entre o farnesol e o nitroprussiato de sódio, corroborando com o resultado anterior, já que o óxido nítrico também pode ativar a proteína quinase A. Dessa forma, pode-se concluir que o farnesol promove uma agregação plaquetária de forma espontânea e discreta e inibe a agregação plaquetária do ADP. Não há envolvimento da participação da calmodulina em seu mecanismo de ação e o efeito antiagregante do óxido nítrico e da pKa é potencializado na presença do farnesol.
Assim, gostaria de agradecer à professora Aldeide Oliveira pela sua orientação e às instituições de fomento, CNPq, a FAPEP, a UFP, a UNPPM e ao Laboratório de Farmacologia Cardiovascular.